Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro que traz o título daquele poema Invictus, do William Ernest Henley, e que eu acredito que deva ter inspirado, então, é óbvio, Napoleão Hill, já que ele colocou esse nome no livro dele, a estar nos ensinando como sermos capitães da nossa alma e senhor do nosso destino. Por isso que eu acho interessante ler, pelo menos eu li no primeiro vídeo o poema todo, e agora eu vou ler as 4 últimas frases que dizem: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E eu acredito que Napoleão Hill fez essa relação exatamente porque as lições, digamos, os princípios que ele está trazendo aqui para a gente, de acordo com ele, vai fazer com que nós sejamos donos da nossa própria mente e dessa forma nós possamos alcançar sucesso. Então eu acredito que para ser dono da nossa própria mente, a gente tem que ter essa consciência de que, ainda que seja estreito o portão, ainda que seja carregada de punições, talvez entre aspas a lista, nós devemos estar ali firmes e fortes como os observadores conscientes dos nossos pensamentos, entendendo que são os pensamentos, são os nossos próprios pensamentos que criam a nossa realidade, a realidade é a nossa volta. Então, que o único poder que a gente tem é o de estarmos mudando os nossos pensamentos. O único poder que a gente tem é de ser capitães da nossa alma e senhores do nosso destino, se a gente quiser alcançar sucesso. E aí ele está aqui, eu concluí o primeiro capítulo, em que Andrew Carnegie, que é o mentor do Napoleão Hill, que foi aquele magnata do aço, multimilionário, que induziu Napoleão Hill a fazer aquela pesquisa que culminou no livro Pense e Enriqueça, onde ele traz os princípios de uma filosofia de sucesso, para alcançar sucesso em todos os setores, não só o sucesso financeiro. Então, aqui nesse livro, ele traz trechos da conversa que ele teve com Andrew Carnegie em forma de entrevista. E o primeiro capítulo ele falou sobre a visão criativa, o Carnegie. Depois, o Napoleão Hill está analisando esse primeiro capítulo, e ele já fez uma primeira parte em que ele dava sugestões de ideias a serem usadas, beneficiando, utilizando a visão criativa, a imaginação criativa. E aí agora ele está trazendo algumas pessoas que se encontraram por meio da visão criativa, exemplos práticos. E aqui ele está falando de um vendedor de seguros que conseguiu passou a vender apólices milionárias de seguro, e aí ele está dizendo que, além, concluiu aqui no vídeo anterior, ele diz que depois de ter revisto em pensamento todas as entrevistas anteriores que ele fez, esse vendedor fez, para tentar vender apólices muito mais baratas, ele fez outra e não conseguiu, não ter sucesso, e agora que ele viu que usando a visão criativa ele poderia estar vendendo apólices milionárias de seguro com muito mais facilidade. Então ele está dizendo que depois de rever tudo isso, voltar ali no passado e pensar, meu Deus, mas como foi que eu não entendi isso antes? Aí ele fez uma outra descoberta tão importante que deveria ser conhecida por todos os homens envolvidos no ramo de venda, da venda de seguros de vida. Ele está restringindo aqui a seguros de vida, mas quem sabe não serve para qualquer tipo de venda, não é? Então vamos ver qual é essa descoberta tão importante que ele fez. Ele descobriu que o seguro de vida é vendido para o próprio corretor. É vendido antes mesmo de ele abordar o possível comprador. Vendido por sua disposição mental, por sua fé, por sua convicção de que todo mundo deve dar a si mesmo esse tipo de segurança econômica. Vendido pelo poder da sua visão criativa. E aqui eu acredito que não precisa se restringir a seguro de vida. Qualquer venda que vá trazer algum benefício para outra pessoa, eu acredito que possa se entrar nessa lista aqui que ele está fazendo, né? E a parte bonita dessa descoberta é o fato de ela dar a esse homem um bem que permanecerá com ele até não ser mais necessário. Nenhuma depressão econômica pode tirar isso dele.
O mapa do mundo pode ser alterado e o povo dos Estados Unidos pode perecer por meio do próprio fracasso em procurar dentro da mente um poder que poderá salvá-lo. Mas esse homem nunca mais se tornará escravo de nada e ninguém, porque descobriu a essência dentro dele, aquele outro eu que não pode ser escravizado. Aqui então ele falando novamente do outro eu, que ele fala muito de como ele descobriu o outro eu dele, que eu acredito que é o mesmo que Saint Germain chama de a nossa presença eu sou, e que o professor Hélio Couto chama da centelha divina. Ele explica como ele encontrou e deixou a vida dele ser guiada completamente, confiou cegamente no outro eu dele lá no livro Mais Esperto que o Diabo. Eu fiz uma série, deixo aqui se quiser ver. Esse outro eu é conhecido como visão criativa. Os repórteres de jornais ouviram falar sobre esse milagre e cercaram o escritório do homem atrás de uma matéria. Quando escreveram a história, eles deixaram de mencionar o título do livro que o havia levado ao ponto de transformação mais importante da vida dele, referindo-se a ele apenas como Livro do Milagre. E esse livro é o livro Pense e Enriqueça. Fiz também uma série com ele, deixo aqui se você quiser ver então o que é o Livro do Milagre que fez essa transformação estupenda na vida desse vendedor. Quando a história foi publicada, o vendedor começou a receber telefonemas. Esposas de outros homens na cidade tinham lido a matéria e queriam saber onde poderiam encontrar o livro para os maridos delas. As livrarias foram inundadas de pedidos. Encomendas por telégrafo começaram a chegar à editora do livro e foi assim que soubemos o que havia acontecido. A mesma coisa está acontecendo por todos os Estados Unidos. O Livro do Milagre, Pense e Enriqueça, está ajudando a acabar com as prisões que os próprios homens criaram e nas quais se confinaram por não reconhecerem a semente da visão criativa dentro deles mesmos. Cerca de 2 anos depois da publicação do livro, que abriu para esses 2 homens uma nova estrada para a realização, dei de presente uma cópia autografada a um dos meus amigos em Atlanta, na Geórgia. 6 meses passaram e não havia nenhuma notícia sobre o presente. Então um dia recebi uma carta acompanhada por um recorte de jornal, um artigo contando outro milagre inspirado pelo livro. E essa palavra milagre, sempre que ele diz, está entre aspas. E aqui vão os detalhes em algum trecho nas páginas do livro. Meu amigo descobriu que também ele era abençoado pelo poder da lâmpada de Aladim na forma de visão criativa. Como as outras 2 pessoas mencionadas acima, ele não só reconheceu o poder desse livro, como também passou imediatamente a usá-lo. Quando fez a descoberta, ele trabalhava em uma cafeteria ganhando $4,45 por semana. Que então, voltando a dizer, sinalizar, apesar de estarmos lendo O Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, aqui o Napoleão Hill está se referindo ao livro Pense e Enriqueça. Uma noite, depois de terminar o trabalho, ele pôs o chapéu e o casaco e, andando pela rua, pôs a visão criativa dele para trabalhar a todo vapor. Contou às pessoas que passavam por aquela esquina e decidiu que a localização era boa para um restaurante. Mais importante que isso, ele escolheu. E sim, a decisão foi dele, tomada por iniciativa própria. Trocar de papel e se tornar o dono, em vez de ser empregado do restaurante que funcionaria ali. E aí, novamente, eu me lembro daquela pessoa querida que eu disse que falou daquela loja de conveniências e ela explicou que foi dessa forma também, usando a visão criativa dela. Ela disse que estava passando de carro, viu ali uma plaquinha do lado do posto, já havia a loja, mas estava fechada, aluga-se, e ela disse, é isso. E diz que já está tendo grandes conquistas, já está se vendo que foi a melhor escolha que ela fez, inclusive trazendo uma coisa única, uma diferença para esse tipo de serviço. Eu expliquei lá no vídeo anterior.
E aí então ele resolveu trocar de papel e se tornar dono. Mas ele não se deteve no pensamento. No dia seguinte, começou a pôr as ideias em prática. No fim da semana, havia alugado um espaço adequado para o novo negócio. Em 3 meses, terminou de decorar e equipar o local com o que havia de mais moderno no ramo dos restaurantes e abriu o estabelecimento. Ele fez tudo isso sem um centavo do próprio bolso. Conseguiu financiamento vendendo o necessário dessa visão criativa que estava adormecida dentro dele, para um homem que tinha o dinheiro, e forneceu o necessário capital de giro em troca de metade da empresa. Ele pagou a metade dele com a experiência adquirida no trabalho anterior, mas, e isso é importante, o uso da recém-descoberta visão criativa que era muito necessária para a operação do negócio. Em 1 ano, o restaurante saiu do vermelho e começou a dar lucro em um ritmo de $1.000 ao mês. Portanto, a visão criativa começou a pagar dividendos no primeiro ano de uso. O que vai pagar no futuro ainda será determinado. O gerente atento já recebeu muitas ofertas de pessoas interessadas em convencê-lo a abrir filiais de seu restaurante em outros lugares. A oportunidade o encontrou e segue os passos dele com fidelidade canina, implorando para servi-lo. Olha, gente, quando a gente usa a visão criativa, a gente faz a oportunidade nossa servidora, nossa escrava, ela implora para nos servir. E esta é outra característica do homem que usa a sua visão criativa. Ele se descobre um imã humano e atrai oportunidades favoráveis como um imã elétrico atrai aparas de aço. Hoje ainda existem mundos a serem conquistados. Nem todas as portas estão fechadas para a visão criativa. O mundo espera ansioso pelo homem que origina, cria e executa os produtos da visão. Ou seja, aqui ele explicando que aqui ele disse ali na página anterior, no dia seguinte ele começou a colocar as ideias em práticas, até porque se a gente não começa a trabalhar imediatamente, a nossa própria mente faz a gente desistir. Ah, mas você tem certeza? Olha que não vai dar certo, olha que você vai investir, depois quem te garante que você vai ter cliente? Aí pronto, a gente esquece a ideia. É por isso que ele está dizendo que o mundo espera ansioso pelo homem que origina, cria e executa, eu acredito imediatamente, os produtos da visão. No campo da química industrial, o escopo é ilimitado para a visão criativa. A agricultura suplica por homens de visão criativa que ajudarão o agricultor a avaliar os sérios danos que produtos científicos sintéticos vêm causando aos produtos agrícolas. Isso aqui é atualíssimo, não é? Na indústria têxtil, aviação, educação, indústria de alimentos, plásticos e madeira, cimento e materiais de construção, automóveis, produtos de alcatrão, rayon, rádio, telefones e muitos outros campos, a porta está escancarada para a visão criativa. Algum dia alguém com visão criativa vai produzir um avião que possa aterrissar sem risco, ou um automóvel que use pouca ou nenhuma gasolina, ou uma coisa que não pegue fogo, ou uma cura para o resfriado comum. Ele então usando a visão criativa dele para enxergar bem além. Quase tudo que ele disse aqui já existe na realidade. Esse indivíduo será rapidamente recompensado e pode virar o mundo de cabeça para baixo. A promessa da América inclui grandes recompensas para aqueles que deem o exemplo de trabalho duro, iniciativa e visão criativa. E você que está lendo este capítulo, vai falar diretamente com a gente agora. E você e sua visão criativa? O que está fazendo para despertá-la e colocá-la para trabalhar em seu benefício? Olha a perguntinha dele, né? Vamos refletir sobre. Quando, onde e como vai procurar esse poder dentro de sua mente para converter ideias, objetivos e planos nas riquezas da vida? O objetivo deste capítulo é ajudar a encontrar a resposta para essas perguntas.
O propósito do autor é ajudá-lo a transformar sua parte do grande estilo de vida americano na forma da riqueza que deseja. Mas o primeiro passo tem que ser seu. Se você der esse passo e ele indica que você está nisso de corpo e alma, ofereço sugestões que podem ajudar com o segundo passo. Então, ele dizendo que se estivermos dispostos, já que a gente está lendo o livro, se a gente estiver realmente disposto a colocar em prática, a fazer o que se requer de nós, fazer a nossa parte, aí então ele vai nos ajudar com sugestões para o segundo passo. Vamos ver o que é. No fim de 1909, eu estava sentado no meu automóvel em Fort Meade, Virgínia, vendo os irmãos Wright tentarem em vão tirar o avião deles do chão. Havia um velho sentado no estribo do automóvel assistindo a tentativa de fazer aquela máquina decolar. Ele olhou para mim com uma expressão de dúvida e disse: "Ah, eles não vão tirar aquela lata do chão. Se Deus quisesse que o homem voasse, teria dado asas a ele." Se Deus quisesse que o homem voasse, teria dado asas a ele. Sabemos agora que o velho cavalheiro estava enganado. Deus não havia dado asas aos dois, não como apêndices físicos, mas deu a eles visão criativa, com a qual eles criaram asas e voaram. Como ele deu a visão a milhões de pessoas que nascem, vivem a vida e morrem sem realizar de fato esse dom preciso. Ou seja, Deus não colocou asas na pessoa realmente, mas deu a ele imaginação e visão criativa. E aí eles agiram, fizeram a parte deles, usaram o talento, não enterraram, enquanto outros que também receberam essa visão vivem e morrem sem realizar de fato esse dom precioso. No começo do século XX, um jovem mecânico e a mulher dele estavam ocupados com uma engenhoca que os preocupava. Era uma peça rústica de cano na qual eles haviam introduzido um pistão que se movia para dentro e para fora por meio de um virabrequim. Sobre a pia da cozinha, a mulher despejava gasolina nesse pedaço de cano gota a gota, enquanto o marido fazia o pistão subir e descer com uma das mãos, e com a outra apertava um botão que produzia uma faísca elétrica dentro do ar comprimido no cano. Eles trabalharam por horas seguidas sem resultados. Então, finalmente, o gás explodiu e a engenhoca deu um tranco que expulsou o pistão. Foi só um tranco, acredite, mas nessa explosão única de uma máquina rústica estava o destino de uma indústria que hoje emprega direta e indiretamente mais de 6 milhões de pessoas. No momento, essa imensa indústria se dedica a produzir alguns materiais que serão necessários para defender a nação contra o poder insidioso que ameaça destruir a visão criativa que deu origem à indústria. O que falar desse gênio, entre aspas, que fundou a indústria automobilística na América? Que habilidade ele tem e falta a outros indivíduos? É possível resumir tudo isso a uma só coisa, conhecida como visão criativa. Mas Henry Ford não tem mais desse poder do que a medida que existe dele em milhões de outras mentes. A diferença é que ele descobriu o poder e o colocou para trabalhar, enquanto outros não fizeram a mesma coisa. Ele trazendo então outro exemplo prático, que é então Henry Ford, e dizendo que igual como Jesus Cristo, o próprio, disse, tudo que eu faço vocês também podem fazer. Então ele descendo bem mais, Henry Ford fez, por quê? Porque ele usou a visão criativa, quem sabe ele não prestou atenção nessa frase de Jesus Cristo, não é? Henry Ford não parou quando descobriu que podia fazer girar as rodas de um veículo com a força de um rústico motor a gasolina. Ele continuou usando a visão criativa, acrescentando um refinamento depois do outro a esse automóvel original, até que hoje o produto moderno da mente dele é tão perfeito quanto uma máquina pode ser. Em todo vilarejo, município e cidade dos Estados Unidos, existe um Henry Ford em potencial andando pelas ruas, talvez desempregado. E aqui mais uma vez faltando visão criativa para ele, em todas as ruas do mundo.
aquele restringindo que o livro ficaria só ali nos Estados Unidos. Talvez ele esteja reclamando a falta de oportunidade para progredir. Existem milhões dessas pessoas que não reconhecem que carregam por aí a semente da realização, que se for germinada e alimentada pela atitude, pode produzir riquezas tão grandes quanto aquelas que Henry Ford acumulou. Como esses espíritos adormecidos são despertados? Que força estimulante pode ser projetada na mente dessas pessoas para fazê-las olhar para dentro e encontrar a semente da visão criativa, que é o começo e o fim de todas as realizações individuais? Olhar para dentro e trazendo novamente o meu exemplo ali da pessoa que está usando a visão criativa e já me disse que está tendo muito sucesso. Ela disse que pediu a Deus, me traz, me mostra, me faz alcançar sucesso em todos os setores, e aconteceu. Então ela olhou para dentro, ela confiou não no outro eu, na centelha divina, no eu sou, ainda que talvez cada um entende como é, mas tendo essa confiança, essa fé de que estamos sendo guiados de dentro para fora. Este país precisa agora de visão criativa como nunca precisou antes. A oportunidade para a expressão da iniciativa pessoal nunca foi tão grande quanto agora. O país tem muita força bruta e muscular, mas sofre de carência de força do cérebro. E a tragédia dessa carência está no fato de ser a força do cérebro que cria empregos para as pessoas que só têm a força dos músculos para vender. Olha, gente, que incrível! É a força do cérebro que cria empregos para pessoas que só têm a força dos músculos para vender, porque não entenderam essa máxima, que através da força, se a gente usar a força do cérebro, a gente pode até economizar os músculos, acredito, né? Não há motivo válido para nenhum jovem em idade de cursar um ensino médio ou mais velho ficar ocioso nos Estados Unidos hoje em dia. Porém, milhões de jovens dessa faixa etária não fazem nenhum movimento para construir um futuro melhor para eles mesmos, embora saibam ou devessem saber que a liderança de hoje será deles amanhã. Pouco tempo atrás, anunciei que precisava de um secretário. Recebi o relatório de faculdades de administração e colégios, informando que havia falta de alunos do sexo masculino para esse tipo de trabalho. Mas por que ele não abria para todos os sexos, não é isso? Mas falta de visão criativa naquele tempo, né? Mas isso era normal. Nessa época, 1909, então, mulheres não saíam, trabalhavam só em casa, né? Pesquisei um pouco e descobri que essa carência existe em nível nacional. Estenógrafos estão se tornando coisa do passado, embora, como sabe qualquer empresário bem-sucedido, não exista em todo o ramo um cargo que proporcione a um rapaz outra oportunidade de autopromoção como a posição de secretário. Como o secretário se torna um suplente para homens que comandam a indústria, ele tem a chance de estudar na maior de todas as escolas, a Universidade da Experiência Prática, e receber um bom pagamento pelo privilégio. Quando você ouve alguém perguntar, e essa geração de jovens, o que vai acontecer com eles quando forem procurar emprego? Tenho vontade de gritar de cima do telhado que a resposta para essas perguntas está na mente dos próprios jovens. Aqueles que descobrem a visão criativa adormecida e a colocam para trabalhar, criarão empregos para si mesmos, como fizeram outros antes deles. O restante vai seguir em frente pela estrada de terra para o fracasso, no meio de uma abundância de oportunidades, como sempre fez a categoria deles. Duas coisas são essenciais para o desenvolvimento e uso da visão criativa. Uma é a disponibilidade para trabalhar e a outra é um motivo definido, suficiente para inspirar o indivíduo a fazer o esforço extra com a correta atitude mental. Mais uma vez, ele resumindo tudo. Há que se ter o desejo, disponibilidade para trabalhar, um motivo, pensamento organizado e fazer o esforço extra, pensando no todo.
Você pode procurar, mas não vai encontrar nada que substitua essas coisas. Trabalho e causa não são por si sós garantia suficiente de sucesso duradouro. Que história interessante encontramos quando estudamos as realizações de um homem como Henry Ford? Ele trabalha, ele tem um motivo definido por trás do trabalho. Ele faz o esforço extra, talvez acrescentando mais um pouco de esforço por precaução. Mas, felizmente para ele e para o mundo todo, ele progride, não regride. Em vez de usar a visão para violentar o mundo, como fizeram alguns conquistadores militares egoístas, Ford a utiliza para colocar todos sob a era de progresso em que vive. Ou seja, ele pensa no todo. Qualquer um que domine essa filosofia e aprenda a aplicá-la terá muito mais poder que qualquer ser humano é capaz de administrar com segurança. A menos que ao usar esse poder, ele direcione suas velas para o serviço construtivo, como fez Henry Ford. A visão criativa de uma geração se desenvolve em leis e instituições de gerações seguintes. Perto do fim deste capítulo, ofereço uma sugestão que é rica em possibilidades para todos, que reconhecem o valor dela e a aceitam. A sugestão não requer muito tempo ou esforço para ser posta em prática. Sugiro que você deixe o capítulo de lado depois que terminar de lê-lo e faça um inventário pessoal de si mesmo. Vá para um lugar tranquilo onde possa passar uma hora sem ser interrompido e converse com você mesmo. Talvez como nunca conversou antes. Em primeiro lugar, descubra o que mais gostaria de fazer. Depois faça planos para começar essa atividade e comece exatamente onde estiver a pôr seus planos em prática. Em segundo lugar, reconheça agora e para sempre que o que receber da vida vai depender do que dá a ela, por intermédio de alguma força de serviço útil. Talvez você possa ter algum plano ou uma ideia útil com a qual não fez nada. Põe essa ideia para fora e escreva uma descrição dela. Na história de Wallace sobre Ben-Hur, há a descrição de uma cena que serve como um encerramento apropriado para este capítulo. Ela se desenrola na antiga cidade da Antioquia, quando o Império Romano estava no auge do esplendor dele. Os ricos e ociosos estavam reunidos para assistir à corrida de carruagens. Um homem rico queria se cobrir de glória com a vitória dos cavalos dele. Por isso reuniu os escravos e escolheu um deles para se tornar o condutor, prometendo que, se ganhasse a corrida, ele ganharia também a liberdade. As corridas começaram. Os condutores davam voltas e mais voltas na arena, chicoteando os cavalos para que usassem até o último fragmento de força. Mas um deles assumiu a liderança desde o início e não a perdeu em nenhum momento. Em uma das mãos ele segurava as rédeas, na outra o chicote, com que arrancava dos animais toda a força que tinham. Os braços fortes dele eram como cabos de ferro. Alguém gritou da arquibancada: aqueles braços, onde os conseguiu? E ele gritou de volta: nos remos da galé. Porque esse era o escravo a quem tinham sido prometida a liberdade em caso de vitória. Ele tinha uma causa e o maior de todos os motivos. Aliás, para a loucura com que conduzia os cavalos de seu senhor rumo à vitória. Esse motivo era o desejo dele pela liberdade. O Império Romano desmoronou e caiu. A esplêndida cidade de Antioquia foi praticamente esquecida, mas homens ainda lutam pela liberdade. Agora não contam com músculos fortes como nos tempos antigos. A civilização nos elevou a uma compreensão de maior poder. É o poder da visão criativa e a origem dele é o cérebro, não a força bruta. Ou seja, aquilo que a gente viu aí na página anterior. Se a gente usar o cérebro, usar a visão criativa, não precisa mais desses braços tão musculosos. Com esse pensamento, deixo o capítulo com você.
Espero sinceramente que antes de deixá-lo de lado, você faça um inventário da sua mente e encontre lá tanto a semente da visão criativa quanto um motivo apropriado para influenciar seu desenvolvimento pelo uso dela. Onde não há visão, as pessoas perecem. Perder dinheiro é desagradável, perder a confiança em si mesmo é fatal para a realização. A sabedoria e a genialidade da humanidade juntas não podem conceber um argumento contra a liberdade de pensamento. Pense antes de agir, não depois. Então aqui Napoleão Hill conclui aquela análise que ele está fazendo desse primeiro capítulo, que é sobre a visão criativa. Aqui então ele trazendo algumas frases aqui também de efeito para que a gente possa estar meditando sobre, como por exemplo, pense antes de agir e não depois, e dizendo aí nas páginas anteriores, haja assim que tiver uma ideia, pense no todo, faça o seu melhor e assim com certeza você vai conseguir, a gente vai conseguir, eu acredito que seja essa lição que ele está deixando aqui, sermos guiados pela nossa centelha divina, pelo nosso outro eu, como ele chama, para então estarmos alcançando esse sucesso que ele está prometendo aqui nesse livro, que é o Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que é o que ele diz que é só dessa forma que nós podemos ser dono da nossa própria mente, e então dessa forma a gente pode pensar de modo criativo, organizado e atento, e assim as nossas ações, porque a gente tem que praticar a ação, nos levarão à vitória. E é com isso que eu estou contando. Espero que até o final desse livro, como ele trouxe exemplos aí de pessoas que leram o livro Pense e Enriqueça e no final já tinham conseguido alcançar, a ficha tinha caído, eles tinham conseguido assimilar a mensagem e colocar em prática, então que nós também possamos. Espero realmente, sinceramente, que você que está acompanhando encontre, tenha essa clareza de tudo que ele está passando aqui, consiga colocar em prática e tenha a sua vida modificada, transformada. Se estiver na falta e na escassez em qualquer que seja o setor, que seja transformada para abundância e prosperidade, para que a opulência divina possa se fazer visível na sua vida, tá bom? Esse é o meu desejo. Agradeço muito vocês que estão acompanhando. Se você quiser passar para alguém, compartilhar o vídeo, se quiser me deixar uma mensagem, se quiser se inscrever no canal, eu fico super feliz, agradeço muito e espero contar com você para o próximo vídeo, para a gente então fazer o segundo capítulo, que vai ser, ele vai falar então detalhadamente sobre o pensamento organizado. Obrigada e até a próxima, tchau!